Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Meu Primeiro Estágio na Agronomia. Esse podcast é um projeto do curso de Agronomia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA, no campus de Acaraú. E hoje nós estamos recebendo uma visita especial de uma pessoa que já está comemorando a sua titulação, já passou por todas essas etapas que os nossos alunos ainda vão passar. E hoje ela está aqui para poder contar um pouquinho a sua experiência. A gente está recebendo agora a engenheira agrônoma, Gabriele Araújo. Boa tarde, Gabriele. Boa tarde, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Quem não lhe conhece, que o bom é que esse meio digital a gente pode divulgar para vários lugares, Conta um pouquinho quem é a Gabriele, para o pessoal que não lhe conhece, de onde é. Boa tarde, eu sou a Gabriele. Eu estou terminando agora a agronomia, Passei 12 semestres. Defendi essa semana. Eu sou de Fortaleza. Fiz agronomia na Universidade Federal do Ceará. Fui bolsista durante muito tempo na APA, durante 3 anos. Estou finalizando a bolsa agora. E também fiz estágio. Estou concluindo o meu estágio, primeiro estágio do curso, e fiz no laboratório da área que eu amo. Certo. Conta um pouquinho, Gabriele, como é que a agronomia chegou na tua vida? Você foi aquela pessoa que era ligada aí para o interior, já que saiu de Fortaleza, ou foi por meio do Globo Rural? Como é que a agronomia chegou até você, ou foi você que foi até a agronomia? Na verdade, eu nasci em Paracuru, então meu avô sempre plantava milho, feijão, então sempre estava ligado. E eu morei até os meus 7 anos em Paracuru, morei com os meus avós, que tinham quintal, sempre tudo. Aí depois que eu vim para Fortaleza, mas continuei indo toda semana, tendo contato com meu avô, tendo contato direto com a agricultura, que ele fazia. Certo. Conta agora, Você já está aí finalizando o estágio, acho que o foco maior é nosso, que é contar essa experiência. Como é que chegou o estágio para ti, Gabriele? Foi algo assim de mão beijada, tá aqui, ó, para você, seu estágio, vá lá. Ou foi aquela batalha, aquela luta de ler edital, de ir atrás? Como é que foi para você? Então, eu fiz o estágio aqui na UFC mesmo, no laboratório, com a minha orientadora de TCC. No caso, eu não estava participando das atividades antes, por conta da bolsa, na Embrapa, mas em ter que fazer o estágio obrigatório, eu queria fazer em um lugar que fosse me agregar, sabe? Agregar, principalmente por estar finalizando o curso. Não foi tão de mão beijada, mas eu me preparei assim, já vinha conversando com ela, professora, quero fazer estágio no laboratório, até para aprender mais. E foi assim que eu comecei o estágio aqui, na carologia. Certo. Conta pra gente, que o curso de agronomia, ele puxa muito, Um curso integral. Como é que você fez, Agora você já pode dizer a receita de bolo, a receita mágica aí. Como é que o aluno dá conta de tirar boas notas e dar conta do estágio? Como é que você fazia aí para também ter uma vida pessoal, Olha, é um pouco complicado, quase não dá conta, mas assim, eu acho que quando a gente tem um propósito, quando a gente quer alguma coisa, se organizando, sabe? Nesse dia eu vou estudar tal disciplina, ou então colocar menos disciplinas no semestre. É tanto que eu acabei passando um pouquinho do tempo, Porque são 10 meses, 10 semestres, na verdade, e eu fiz 12, porque eu preferia fazer menos disciplina, conseguir fazer direitinho, ter bolsa, agora no final o estágio,
do que fazer tão apressado e não conseguir me dedicar totalmente. Certo. Comenta também um pouco, né, que quando a gente vai para o estágio, você vai ter agora toda uma equipe, né? E aí você contou que você foi para a Embrapa, lá é bem mais rígido, né, o controle. Como é que foi para você essa experiência de trabalho em equipe? Olha, eles me incluíram muito bem no trabalho lá. No caso, eu tinha experimento em campo e acaba sendo puxado, né? Você está em campo. No meu caso, era testando produtos para controle de pragas, então você sente que você vai ser excluída, mas eu fui muito bem inserida entre eles. Até falar, daqui a um tempo você vai vir trabalhar com a gente, porque eu tava ali, tentava ajudar, tomava frente, de porque tinha as plantas certas para ir, então eu ia na frente, essa planta agora, tava sempre ajudando. A gente sente no começo um medo de não conseguir, mas depois que tá lá, quando a equipe é boa também, fica mais à vontade. Sim, sim. A gente pergunta, né? Porque assim, na graduação, meio que a gente pode escolher o coleguinha, né, do trabalho, do relatório. E lá no trabalho eu não posso escolher, né, o coleguinha. Lá você A tem que gente vai se escolher. adaptando. Isso. Conta pra gente também, Gabriel, que é importante, como era a tua relação sua com os seus supervisores do estágio? Porque, assim, às vezes o aluno ele tem muito receio dessa conversa franca com o seu supervisor, né? Ah, eu quebrei uma vidraria, eu não sei fazer alguma aplicação. E às vezes o orientador ou o supervisor é o último a saber, né? Como era para você essa relação, se tinha esse canal aberto, e que dica você dá também para que as pessoas possam conversar francamente, né? Então, no caso do laboratório, eu era a única bolsista dele. Então, eu já tive um contato direto. A gente sempre teve de conversar. Quando ia para campo, ele sempre perguntava: Você sabe isso? E eu falava: Não, eu não sei. Ele começava a me explicar. E isso me deixou mais à vontade em tudo que acontecesse, se eu não soubesse escrever alguma coisa, porque ele escreve trabalhos, então, eu não sei escrever isso, eu não sei tal assunto. Eu chegava para ele, tinha coragem, porque era melhor eu perguntar para ele, já que ele estava me orientando e eu queria aquela orientação dele, do que sair perguntando, sabe, aleatoriamente. E também ele me deixou à vontade para fazer isso com ele, de perguntar, de tirar dúvidas. Certo. Então, para você foi muito tranquilo, né? Foi, assim, eu sei que tem orientadores que acaba sendo mais difícil o contato, mas é bom você ir atrás, mostrar interesse de que você, por mais que você tenha vergonha de que não sabe alguma coisa, mas mostre interesse que você quer aprender. Sim, sim. Comenta também um pouco, Gabriel, que a gente sabe que durante a agronomia a gente aprende muita coisa, tem muita disciplina, e você fez esse estágio, né, que é obrigatório aí no curso, né? Na tua visão agora, já se formando, né, já dando tchau ao UFC, se voltar agora para uma outra titulação, o que é que tu considera assim bem importante que tu aprendeu no estágio, que se tu tivesse só lá na cadeirinha, no ar-condicionado, sentado, olhando para os slides, tu não teria aprendido se não fosse essa experiência do estágio? O que é que tu acha que, assim, que é diferente indo para o estágio que você aprende na agronomia? Olha aqui, aprender a trabalhar em equipe, porque são muitos alunos aqui no laboratório. Às vezes o experimento não dá certo, não é sentar e conversar e ver o que não dá certo e repetir. Você vai vendo na prática que algumas coisas acabam não saindo como a gente quer. Então, se eu ficasse só sentada, sem ir atrás de um estágio que eu realmente participo, eu não ia aprender o que eu aprendi, porque 4 meses mais ou menos de estágio, e eu aprendi muito. Eu não tinha prática de aplicar, de alguns aplicadores, trabalhar direto com criação de ácaros. Então, tá aqui e
também ter a ajuda do pessoal foi muito importante de estar aqui no Sim, estágio. a gente imagina. Outro foco, né, desse nosso podcast, a gente tem até outros projetos aqui na UVA para incentivar a participação feminina. A gente quer entender na tua visão, né, que você tem um lugar de fala para poder comentar. Muitas meninas ainda têm receio de achar que a agronomia ainda é um ambiente muito masculino, né, muito tóxico, né, a masculinidade lá em cima. Na sua visão, né, Gabriela, você olhando, é mesmo tão difícil assim ou não? Ou é possível ir lugar de mulher onde ela quiser? Então, em alguns lugares acabam fazendo que a gente não se sinta à vontade. Realmente, na agronomia, algumas pessoas não deixam a gente à vontade. Mas, o lugar de mulher onde ela quiser. Então, se você quiser estudar agronomia, quiser trabalhar nessa área, corra atrás. E não depender, esperar que alguém, sabe, venha até você. Vá atrás do que você quer fazer. Não desista. Às vezes é desafiador, sabe? Principalmente de ir para o campo e as pessoas acharem que você não é capaz de fazer porque você é mulher, você não é capaz de trabalhar com uma coisa mais pesada, digamos assim, né? Mas podemos sim trabalhar com isso. Certo. É interessante porque aí no curso vocês têm bastante mulher, né? Tem muitas mulheres professoras, ótimas professoras. A minha orientadora de TCC e do estágio é uma mulher, uma ótima professora, um exemplo para mim, porque ela não tá só aqui na sala de aula, ela vai para o campo também, leva a gente, mostra tudo, tá orientando no laboratório também. Então, a gente vê que mulher, se ela quiser, ela consegue. Então, Sim. Muito bom aí esse seu ponto para incentivar as minas aqui, né? Não tenham medo, enfrentem, né? Que é possível. Quanto agora, Gabriel, uma curiosidade, acho que até eu tenho, né? Que você aí está trabalhando com a parte, trabalhou, né? Ou está finalizando aí com ácaro, mas deve ter outras experiências da sua formação. Teve alguma coisa nova, tipo assim, fui para o estágio, mina, eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com isso. Que negócio novo, que negócio diferente, né? Teve alguma experiência dessa no teu estágio? eu só tive contato, no caso da carologia, eu só tive contato realmente com a carologia quando fiz a disciplina. E aí vim para cá, né, pro estágio e ver mais vezes, né, durante a semana. Aquele tão pequenininho, né? Nossa, eu tô trabalhando com isso mesmo, tão pequeno, tá? Causa tantos danos nas culturas, sério, não dá para acreditar às vezes. Sim, sim, é legal, né? Que a agronomia Sim, possibilita você ter diversas vivências. A gente também exatamente. podendo puxar aí um pouquinho, né, da sua memória, você é nova ainda, mas Ah, agora você terminando o curso, na tua visão, Gabriela, assim, teria alguma coisa, né, que se tu pudesse voltar lá no dia da tua matrícula, né, e dar uma dica para aquela Gabriela do primeiro semestre, tu daria alguma dica para ela fazer algo diferente em relação a essas experiências que você teve? daria, porque a Gabriela, ao longo do curso, teve muito medo de muitas coisas e não acreditava nela. Então, se eu cheguei até ali de passar, né, de ter nota suficiente para entrar no curso, de ter aquela coragem de querer passar tantos anos estudando, aprimorando conhecimento, então acreditar mais. Eu queria ter acreditado mais em mim durante muito tempo e acreditado que eu era capaz de muita coisa. Eu cheguei agora na minha defesa e ali eu percebi, nossa, eu passei por tanta coisa, por que que eu não dei aquele voto de confiança a mais em mim? Mas é bom, né? Essa perspectiva que lhe impulsiona, né, para outros caminhos. Acho que você já comentou, mas só para deixar claro, a gente pergunta assim: o estágio ele te ajudou a definir agora teu futuro? Assim, tu já consegue ver, eu quero fazer isso, isso. Como é que você vê a Ajudou. Gabriela do futuro agora? Ajudou muito.
principalmente a ter certeza na área que eu iria concluir, porque a bolsa era só entomologia, a carologia eu tive interesse quando eu fiz a disciplina, então eu queria trabalhar aqui para ver mais de perto, né? Com mais constância. E quando eu comecei a trabalhar com o pessoal, eu passei a ter mais certeza ainda do que eu queria continuar. Certo. A gente conversa aqui e o tempo voa, viu, Gabriela? Agora a gente já vai para o Sim, final, que é o momento que você vai dar um conselho, né? Aquele aluno que conseguiu estágio, a gente sabe que para fazer estágio tem que preencher uma papelada, vá atrás de um monte de documento, que é chato, né? E agora ele está ali com aquela borboletinha ali no estômago, agoniado, se vai dar certo ou não. Qual é o conselho que você dá para esse aluno e essa aluna que vai começar o seu primeiro estágio amanhã? aproveite cada momento do seu estágio, se dedique, faça amizades no estágio. É muito bom quando a gente tem a ajuda das pessoas, principalmente que já estão ali há mais tempo, que eles vão te passar conhecimento. Então, aproveite para ver ali realmente o que você quer, aquela área, ou não só para o campo, mas você não tem que ter conhecimento só numa certa área, né? Tem que ser uma coisa mais geral. Então, aproveite o seu estágio, se dedique, porque passa rápido o tempo de estágio. E se não aproveitar cada momento que você está ali para aprender cada coisinha, passou. Então, é uma experiência ótima. Sim. Gabriel, muito obrigado. Né? Seja bem-vindo agora ao mercado de trabalho. Você agora é uma colega nossa, né? Uma engenheira agrônoma. A gente agradece demais você ter conseguido tirar um tempinho aí. Eu sei que a gente termina de defender o TCC, parece que tirou um peso, né, das costas, mas agora tem das correções, né? Pois muito Sim, obrigado agora tem as por correções. participar. Eu que agradeço pelo convite. Nós Muito sinta-se obrigada. convidada a conhecer o nosso curso, viu? Nós estamos aqui em Acaraú, perto de Jericoacoara, viu? Praia, litoral. Somos colegas também, todo mundo desse universo grande da agronomia, viu? Tá bom, obrigada. Pois muito obrigado pela sua presença, a presença de todos que estão aqui. Compartilhe esse podcast para alguém que está com dúvida, alguém que não sabe ainda o que fazer, não só da agronomia, mas de qualquer área das ciências agrárias, que serve para a zootecnia, a pesca, para qualquer outro curso que vai ser muito importante. Então, até o nosso próximo episódio. Tchau a todos. Yeah.